Bom dia, igreja, graça e paz. Gostaria de começar, como sempre, fazendo uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por mais uma manhã, por mais um mês que se inicia, Pai. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. O Teu Santo Espírito é bem-vindo aqui, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a usar minha vida, a usar minha boca, para trazer a palavra para a Tua igreja, Pai. Tira toda a distração, tira todo impedimento, tira toda a dureza do coração, Pai. Mas abre a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Que essa palavra produza frutos, que nós possamos ter um entendimento espiritual dela, Pai. E que ela multiplique em nossas vidas e em nossos corações, e que nós saiamos daqui transformados, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria de começar dando um testemunho e agradecer a Deus pela vida da minha filha mais nova, Beatriz. Como alguns irmãos sabem, ela fez uma cirurgia de coluna no meio do ano agora. Ela tem 14 anos, ela nunca reclamou de nada, nunca teve problema nenhum, e no meio do ano passado a gente viajou, o lugar era muito calor, ela andava com blusinha, cabelo preso e tal, e minha sogra notou que ela estava um pouco torta. E aí a gente voltou de viagem, foi no médico fazer exame, fizemos uma radiografia, a gente achou que ia ser uma coisa, ia fazer uma fisioterapia, alguma coisa que ia resolver, mas para nossa surpresa, ela tinha uma escoliose bem grande. Eu trouxe até aqui, não sei se vai dar para a igreja enxergar. É um S aqui a coluna dela, né? Então foi uma surpresa para a gente, foi um choque. Nós fomos em 2 médicos e a solução realmente é cirúrgica. Não tem o que fazer nesse grau, porque eles medem o grau da inclinação. E com esse grau não tinha o que fazer, não tinha tratamento, tinha que fazer uma cirurgia em que tem que abrir as costas inteiras e colocar os pinos como a gente vê lá do lado. Logicamente a gente ficou bastante preocupado, a gente começou a orar, entregou nas mãos de Deus para Ele nos mostrasse qual era o melhor caminho. Eu cria que Deus podia fazer um milagre, em que a gente podia acordar e simplesmente a coluna dela está reta, mas não foi dessa forma que as coisas aconteceram. E aí Deus foi cuidando de tudo, preparou a cirurgia, fizemos pelo convênio, o médico, a gente pagou o médico e depois já recebeu o valor do convênio, e aí foi uma grande luta, que eu até agradeço a Camila, que foi uma heroína, porque é uma luta com o convênio. O primeiro pedido de reembolso que a gente fez, eles iam reembolsar nem 10% do valor normal para uma cirurgia dessa. Aí a Camila ficou dias e dias insistindo, brigando lá, e graças a Deus eles acabaram aprovando a cirurgia, e ela fez agora no finalzinho de junho. E eu queria agradecer a Deus, porque foi maravilhosa a cirurgia dela, foi tudo bem. Ela teve uma recuperação excelente, com 3 ou 4 dias ela já saiu do hospital, no 2º dia ela já estava sentando, e a gente achou que ia ser difícil, ela ia ficar com dor, deitada na cama, sem se movimentar, mas como eu falei, logicamente ela teve um incômodo, teve que se adaptar, né, a andar, tudo mais, devido a essa cirurgia desse porte. Mas ela em nenhum momento teve dor, nada disso, conseguiu se movimentar. Ainda tem um pouquinho de limitação de movimentos, lógico, com o tempo ela vai retomando a movimentação dela. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, foi tudo bem. Ela está super bem, está recuperada, já esteve aqui na igreja algumas vezes. Hoje ela não pôde vir e ela está perfeita, graças a Deus. E Deus tomou conta de tudo aí. Então eu agradeço a Deus realmente. E agora ela está assim, né, retinha, ficou feliz porque ganhou uns 4 centímetros, né, para mulher isso é mais que tudo, né, então tá com a coluna retinha aqui, cheia de pino e tal, mas está bem, graças a Deus. Então realmente eu glorifico a Deus por isso. E agora eu gostaria de compartilhar com a igreja um texto bastante conhecido, que é um texto que fala da cura de Naamã, que está em 2 Reis 5, todos aqui conhecem o texto, já ouviram pregação a respeito, mas Deus colocou no meu coração compartilhar essa mensagem com a igreja. Eu queria analisar aqui 4 personagens desse texto e a gente tem algumas lições para a gente aprender aí com a vida deles. Então o primeiro deles é Naamã,
O segundo personagem é a menina, a escrava de Naamã. O terceiro personagem é o rei de Israel. E o quarto personagem são os servos de Naamã. Então, queria começar lendo o texto aqui. Então, é 2 Reis 5, versículo 1 fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Então a gente vê aqui no texto, Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, uma das nações mais poderosas da época. E o texto fala que ele era um homem muito respeitado pelo povo e pelo rei. O próprio texto fala que o Senhor tinha dado vitórias à Síria, Deus tinha dado vitórias à Síria através de Naamã. Então ele era um homem que tinha tudo, ele tinha fama, ele tinha reconhecimento, ele tinha poder, ele tinha autoridade, tinha reconhecimento, como eu falei, tanto do rei quanto do povo. Então ele tinha tudo que aos olhos humanos uma pessoa poderia querer ter. Mas ele tinha uma doença que era a lepra, como o texto fala, e nada daquilo que ele tinha iria ajudar a inteligência, poder, sabedoria, riqueza, para que ele fosse curado dessa lepra. Então ele estava realmente impotente. Então ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque ele não poderia usufruir daquilo que ele tinha devido à doença dele. E naquela época a gente sabe que era uma doença bem complicada, porque a pessoa era considerada como impura, como uma pessoa amaldiçoada, que estava em pecado. Era uma doença contagiosa, então ela não, tinha que ficar muitas vezes afastada do convívio da família. Então essa pessoa era privada de muitas coisas. Então imagine uma pessoa na posição dele, passando por uma situação dessa. Mas aí a gente vê aqui uma primeira lição, que a gente vê como o texto mostra que toda pessoa tem valor para Deus. E cada um aqui tem muito valor para Deus. O simples fato da gente estar aqui, cada um não é por acaso. Deus nos chamou para estar aqui e quer falar aos nossos corações. E o texto realmente mostra isso. Ele não era do povo do Senhor, pelo contrário, Deus tinha usado ele para invadir Israel, para derrotar Israel. Mas mesmo assim, Deus era com ele desde o início, como a gente vai ver aqui ao longo do texto. O segundo personagem, que para mim é o mais impressionante, algumas vezes pode passar um pouco desapercebido, é a menina. Então, como o texto fala, ela era uma menina. Provavelmente a gente não sabe ao certo, quando a Bíblia fala uma menina, talvez tenha entre 10 e 12 anos, era praticamente uma criança. Ela foi levada escrava para a Síria. A gente não sabe a família dela se foi levada, os pais de repente podem ter sido mortos, tenham ficado lá ou não, o texto não detalha, mas ela tinha sido levada da terra dela para uma nação estrangeira e ela servia na casa de Naamã como uma escrava. Então ela tinha todas as razões aí para de repente estar revoltada com Deus e com toda aquela situação. Mas a gente vê que essa menina tem discernimento espiritual e por isso que ela tem a atitude que ela teve, como a gente viu aqui no texto. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15, o texto fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então acho que aqui é uma grande chave, e uma das explicações, embora ela fosse uma menina, ela tinha esse discernimento espiritual. E a gente sabe da importância que é ter o discernimento espiritual em nossas vidas, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, em que o certo virou errado, em que você fala das coisas de Deus, parece uma loucura para as pessoas que não têm esse discernimento espiritual.
e que não conhece a palavra de Deus, mas essa menina tinha esse discernimento espiritual que é tão importante. A gente sabe que o mundo espiritual comanda o mundo natural. A Bíblia nos mostra isso. Por isso que é fundamental a gente ter esse discernimento, essa sensibilidade do mundo espiritual. E a gente vê que ela poderia querer se vingar de Naamã, como eu falei, mas ela resolve abençoar a vida dela, a vida dele. Então ela tinha fé em Deus e ela tinha fé no coração dela. E é interessante que essa menina estava praticando já o que Jesus, depois de mais ou menos 800 anos, pregou em Mateus 6:27, que era para a gente amar os nossos inimigos, orar para os nossos inimigos, desejar o bem dos nossos inimigos. E ela já estava fazendo aqui isso numa época em que isso não era comum, não tinha sido falado a respeito disso, não era cultura da época. E aí cabe uma reflexão, porque muitas vezes nós, por muito menos, reagimos de maneira diferente. E eu me incluo nisso, né? Será que a gente quer a misericórdia ou a gente quer a justiça para os nossos inimigos? Então a gente vê aqui que a menina, ela, embora tivesse sido levada escrava, tivesse na casa de Naamã, ela queria o bem de Naamã. E além disso, para ela poder fazer esse bem para Naamã, ela estava correndo um risco. Porque imagina a situação, ela é uma escrava, fala para Naamã fazer uma viagem dessa, a distância de Israel lá para Damasco, de Samaria, era de mais ou menos 490 quilômetros, naquela época a cavalo, logicamente, demorava dias, talvez semanas para fazer essa distância. Ele viaja toda essa distância, chega lá e não acontece nada. Então o que iria acontecer com ela se ele retornasse e ele não tivesse a cura? Então isso aí a gente vê o grau de fé e de intimidade com Deus que essa menina tinha. Isso lembra muito a história de Daniel também, né? Uma situação parecida em que ele é levado cativo para a Babilônia, jovem também. Poderia também estar revoltado com Deus, porque Deus não guardou, não protegeu e levou ele, mas ele também se manteve fiel, decide não se contaminar com os manjares do rei, como o texto nos mostra, e ele permanece fiel. Então a gente vê que a fé da menina era maior que as feridas que ela tinha. E a gente vê que Deus entra na casa de Naamã e realiza o impossível, assim como ele entra na casa de cada um de nós aqui e também realiza o impossível nas nossas vidas, né? Em Deus está a solução para tudo, sem dúvida. Uma outra coisa interessante da menina é o bom testemunho que ela dava, porque, como eu falei, ele fez essa viagem de 490 quilômetros, doente, levou uma comitiva, levou aquela quantidade de prata, de ouro que o texto fala. Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. E ele fez isso baseado na palavra de uma escrava. E é interessante porque naquela época eles tinham um entendimento, lá, uma crença de como quando uma nação vencia a outra, é porque o Deus dessa nação era superior ao Deus da nação que foi vencida. Então ele e a mulher de repente poderiam pensar, mas eu vou lá em Israel, se o nosso Deus derrotou o Deus deles, se o Deus dessa menina é tão poderoso, por que ela está aqui como escrava na nossa nação e o povo dela foi levado cativo? Né? Então, mesmo tendo toda essa situação, eles creem na palavra da menina. Então essa menina devia dar um bom testemunho, ela deveria ser um exemplo. Eu creio, imagino aqui que de repente ela se ajoelhasse para orar e o Naamã e a mulher via essa atitude dela e ela realmente dava um bom exemplo e dava um bom testemunho. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, que fala que a única Bíblia que muitas pessoas irão ler é a nossa vida, muitas vezes. Então tem pessoas que às vezes não vão ter acesso à palavra de Deus, mas nós podemos dar um testemunho através das nossas vidas, das nossas atitudes, do nosso comportamento e refletir a palavra de Deus, que é a nossa obrigação, que é uma coisa que eu oro muito a respeito disso. É uma grande responsabilidade que a gente tem de dar esse exemplo e dar esse testemunho, que a gente possa ser como essa menina também, que as pessoas que estiverem ao nosso lado possam ver que a gente tem algo diferente, possam ver a nossa fé, a nossa intimidade com Deus e possam ser impactadas. Se essa menina não tivesse dado esse exemplo, esse testemunho, eles não teriam dado credibilidade para a palavra dela e ter enfrentado uma viagem, uma situação dessa, sem ela dar esse bom testemunho e ter credibilidade, né? E aqui no versículo 7 o texto fala: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo.
Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então aqui nós vamos ver o rei de Israel, que é quem deveria dar exemplo para o povo, levar o povo a adorar o Senhor, levar o povo a se santificar e andar nos caminhos de Deus. A gente vê que é um rei incrédulo. Por isso também que a nação pôde ser invadida e dominada pela Síria. A gente vê na história do povo de Israel, quando tem um rei fiel, um rei temente a Deus, que leva o povo a adorar a Deus e andar em fidelidade, Deus guarda o povo dele. Mas quando tem um Deus mau que se desvia e que permite que o povo ande em pecado, Deus permite que traz juízo sobre essa nação e permite que ela seja dominada, e é o que aconteceu aqui. Então a gente vê o rei de Israel, que deveria dar o exemplo de fé, ele tem uma atitude incrédula, tendo Eliseu na terra, já tinha realizado diversos milagres, e ele não cria que poderia acontecer esse milagre, e ele acha que é um pretexto do rei da Síria para poder invadir a terra de Israel novamente e iniciar uma outra guerra. E como a gente falou da menina, já é um contraponto. A menina, que é uma escrava, tinha fé e o rei não, e ela tinha fé no meio de uma nação idólatra, porque era fácil, na época de Davi, por exemplo, que o povo seguia a Deus, era temente a Deus, tinha um rei que dava exemplo, que buscava a Deus, era um cenário muito mais fácil para você se permanecer fiel. Agora imagina você permanecer fiel num cenário desse, de um Israel totalmente desviado, fora da vontade de Deus, e essa menina se permanece fiel a Deus em todo esse contexto que ela estava vivendo, né? E a gente aprende aqui também que a gente deve buscar a Deus no lugar correto. A menina tinha falado para procurar o profeta em Samaria, e no entanto eles vão falar com o rei de Israel. Foram no lugar errado, né? Aí aqui no versículo 9 fala: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abne e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Aqui a gente vê que Deus não age da maneira que nós esperamos, e que a gente tem que submeter a Ele e fazer da maneira dele. Eu até comentei aqui já anteriormente, pelo menos na minha vida, 90% das vezes em que eu preciso de uma intervenção de Deus, essa intervenção vem de uma maneira que eu não esperava. Então acho que normalmente vem sempre de uma maneira que a gente não espera. A gente é muito limitado, muitas vezes nós temos lutas, dificuldades, a gente vê apenas uma saída, mas aonde a gente enxerga uma saída, Deus tem 1000 maneiras de operar, e nós temos que realmente nos submeter a Deus e fazer exatamente da maneira e da vontade dele. Eu também já contei aqui anteriormente no meu testemunho que eu sempre conheci ao Senhor, sempre busquei, mas as coisas começaram a acontecer na minha vida realmente quando eu verdadeiramente me entreguei a Deus, entreguei o controle da minha vida na mão dele, porque antes buscava, mas era do meu jeito. Quando passou a ser do jeito do Senhor, e ele começou a ser realmente Senhor, e eu deixei a vontade dele fluir na minha vida, e as coisas realmente aconteceram. E é o que a gente vê aqui que vai acontecer na vida de Naamã. Aqui Deus está quebrando o orgulho de Naamã. A gente vê aqui no texto, Naamã tinha idealizado tudo como seria, e não foi da maneira que ele imaginou, foi de uma maneira totalmente diferente. E aqui também a gente vê que uma coisa que com certeza incomodou muito ele foi o fato de Eliseu nem ter saído para falar com ele. Então imagine, ele era um dos homens mais importantes daquela época, acostumado a ser bajulado, paparicado, onde ele passava com certeza as pessoas notavam, queriam falar com ele, e todos desejavam estar perto dele. E ele com certeza imaginava que ele iria visitar o profeta, que o profeta ia ficar muito honrado em recebê-lo, iria sair e ia agir como as outras pessoas. Mas Deus, quebrando o orgulho dele aqui, manda um recado para ele, através de Eliseu. Como a gente vê, Eliseu nem tem um encontro com ele, e o pedido e a direção de Eliseu também não era uma coisa fácil, porque ele teria que entrar no rio
ia ter um monte de pessoas lá vendo ele, e não era apenas um mergulho, mergulha, sai e está curado. Ele ia ter que mergulhar 7 vezes no rio. Então ele ia mergulhar a primeira, nada ia acontecer, todo mundo olhando, ia mergulhar a segunda, ia mergulhar a terceira, até mergulhar a 7ª vez e o milagre acontecesse. E se não acontecesse? Como ficaria a situação dele, o homem na posição dele? Então ele tinha que realmente se submeter a Deus e obedecer. E a gente vê no texto aqui, então ele foi embora dali furioso. Depois de toda essa viagem, de todo esse sacrifício, ele ia jogar tudo para o alto e ir embora sem ouvir a direção do profeta de Deus. E aqui entra os servos de Naamã, que o texto fala: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. E aí aqui a gente vê os servos de Naamã, a importância deles, e aí a gente aprende a importância de a gente estar próximo de pessoas que nos levem próximas de Deus, que possam nos dar bons conselhos e nos atrair para o Senhor. Se não fosse os servos de Naamã, ele teria ido embora sem a bênção, sem a vitória dele. Mas os servos têm mais discernimento que ele e dão um bom conselho para ele. Aqui a gente vê um contraponto em 1 Reis 12, quando Roboão, o filho de Salomão, vai assumir o reino. Acontece uma situação também em que ele é aconselhado pelas pessoas que aconselhavam Salomão, que dão um bom conselho para ele, mas depois o texto fala que, até incitado por Deus, ele vai ouvir os amigos dele, que dão um conselho ruim, e lá o reino de Israel é dividido para nunca mais ser unificado. Então ele tinha pessoas que não eram legais perto deles, pessoas que davam maus conselhos, e a consequência foi grande com a divisão do reino de Israel. Mas como eu falei aqui, os servos de Naamã deram um bom conselho para ele. Então que a gente possa cercar de pessoas que vão nos dar bons conselhos, que vão nos aproximar de Deus, que vão dar um bom testemunho. Assim já não é fácil, né, a caminhada. Se não for dessa maneira, a coisa se torna ainda mais difícil, né? E a gente vê também que nós temos que seguir a orientação de Deus em tudo, e antes de tudo a orientação dele é a palavra dele. Então por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, de ter o discernimento de Deus e aprender com a palavra dele. E aqui também eu estava refletindo o que aconteceria se ele parasse no 6º mergulho, ou parasse no meio da caminhada. O milagre não ia acontecer, ele tinha que seguir a orientação de Deus até o fim. A gente não sabe exatamente porque foi falado 7 mergulhos. A gente sabe que na Bíblia 7 é o número da perfeição. Talvez Deus quisesse fazer uma obra completa na vida dele, como fez, mas acho que a gente aprende que a gente não pode desistir, não pode parar. Talvez alguns aqui estejam no 1º mergulho, outros no 2º, outros no 3º, alguns estão bem próximos do 7º mergulho. Todos aqui têm necessidades, tem coisas que nós estamos pedindo a Deus, mas o que a gente tem que fazer é, como Naamã, vencer o nosso orgulho, obedecer a palavra do Senhor em tudo e nos detalhes, que a gente vai receber a bênção e a vitória do Senhor. A gente sabe que tudo no Evangelho aponta para Jesus. Quem fez o curso de obreiros, fez o seminário, a gente aprende lá que a Bíblia inteira aponta para Jesus, que o Velho Testamento é uma sombra do Novo, e a gente vê aqui, analisando o texto, que a menina representa o Evangelho. Então foi o Evangelho que entrou na casa de Naamã, que levou a palavra, e ele deu o ouvido ao Evangelho. A gente vê que Jordão representa Jesus,
que nos purifica. Ele entrou no Jordão e saiu purificado. E Eliseu representa Deus. E é interessante que antes de ser curado, Eliseu não recebeu Naamã. Ele mandou recado para Naamã, mas depois que Naamã foi purificado, ele pôde teve encontro purificado por Jesus. Eliseu saiu e teve encontro com ele. Então, depois que Jesus nos purifica, nós temos acesso direto ao Pai, como nós sabemos. Isso é um grande privilégio. Tanto que Jesus, em Lucas 4, 27, ele cita esse milagre da cura de Naamã. E a gente vê que Eliseu não aceita também a oferta de Naamã, porque a cura e a salvação vêm pela graça. A gente não pode pagar por isso. E a gente vê também porque quem realizou o milagre foi Deus e não foi Eliseu. Então ele não poderia também receber aquela oferta. Então, para finalizar aqui, irmãos, a gente vê que Deus estava cuidando de Naamã desde o início, mesmo Naamã não conhecendo ele. Eu creio que cada um de nós aqui, a gente sempre percebeu também o cuidado de Deus em nossas vidas, mesmo muitas vezes não estando próximo ou conhecendo a ele, mas ele sempre nos atraindo para ele, como a gente vê aqui, todos nós que estamos aqui. A gente vê que Naamã também se converte verdadeiramente a Deus. A gente vê no final do texto que ele tem esse entendimento, ainda mais naquela época que tinham diversos deuses. Muitas vezes a pessoa até que se convertia a um outro Deus, mas não largavam o outro. Aqui a gente vê que ele entende que Deus era o único Deus e verdadeiro. E aí ele pede para levar a terra de Israel, porque também eles criam naquela época que o Deus estava muito ligado àquela terra. E ele pede para levar a terra de Israel para adorar a Deus. E fala com Eliseu que ia ter uma situação em que ele ia ter que entrar com o rei, quando ele fosse adorar o Deus lá do rei, porque ele dava apoio para o rei naquele momento, e ele pede desculpa por isso. E Eliseu não põe nenhuma dificuldade em ele seguir a Deus, né? Tanto que ele fala para que ele possa ser levado em paz. Então a gente vê que Naamã não procurou Deus, como eu falei, mas Deus colocou a menina na vida de Naamã para levar cura. E Deus também coloca pessoas nas nossas vidas para trazer cura, para trazer bênção, para trazer salvação. Eu sou um exemplo disso. Eu não estaria aqui se não fossem nossos amigos, a Laís e o Alê, que apresentaram esse ministério para a gente, acho que há 8 anos atrás, se eu não me engano. Eu ia em outro ministério, minha família não ia comigo. A gente conversando e tal, eles falaram aqui desse ministério. Nós fomos acho que uns 2 ou 3 cultos na igreja do Morumbi. A gente gostou, ficou sabendo que tinha a igreja da Flórida, que é pertinho de casa. Viemos aqui num culto e estamos aí acho que há 8 anos já e nunca mais deixamos de vir. Então Deus realmente coloca pessoas em nossas vidas. O que nós temos que fazer é estar atentos, né, com o discernimento do Espírito Santo, como eu falei, para poder seguir ao Senhor. Nós temos que nos humilhar, como eu já falei também, nos submeter aos processos de Deus, porque só assim as coisas vão acontecer nas nossas vidas. E é interessante que a nação de Israel teve a oportunidade de ver Deus realizar um grande milagre, porque Naamã foi até lá para obter a cura de uma doença que não tinha cura. Ele foi realmente para ver um milagre. E toda a nação de Israel com certeza parou para pensar, porque eles tinham sido invadidos, levados cativos, mas Deus continuava sendo Deus e realizou a cura na vida de Naamã. E o povo de Israel pôde ver esse milagre. Então a gente vê aqui que Deus usou uma escrava e os servos de Naamã para realizar a cura. A gente viu que a lepra de Naamã não contaminou a menina, mas a fé da menina contaminou a Naamã. Assim como a nossa fé também deve contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Aquela menina todos nós temos a nossa responsabilidade. Ela estava vivendo num meio com pessoas distantes do Senhor, mas ela se manteve fiel a Deus. E a gente vê que quando Jesus entra, a lepra e a doença tem que sair. E que cada um de nós aqui possamos viver esse milagre, Jesus possa entrar em nossas vidas e trazer cura em todas as áreas. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe.